Graças a paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos para abençoar o seu dia, amém? Glórias a Deus por esse dia. O Senhor o fez. Alegre-se nele, alegre-se na salvação, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu declaro a bênção do Altíssimo sobre você, sobre a tua casa, te trazendo favor, te trazendo as conquistas de Cristo Jesus, manifestando toda a bondade que o Pai tem para você, amém? Que teus filhos são bem-aventurados, eles são rebentos da oliveira, eles são restauradores, oh, aleluia, na sua geração, porque o Senhor os guarda, o Senhor os marcou. Uma geração cruel, numa geração pervertida, eles são luzeiros, protegidos e também iluminam o caminho de muitos, em nome de Jesus. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Kellen. Bom dia, Indiara Almeida. Bom dia, Kedma. Tudo bem com vocês? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Por esse dia. Amém. Aleluia. Olá, Gilberto Quadros, Rafael Rocha. Amém. Jesus Oficial. Amém. Bom dia, Joaquina. Amém. Já está por aqui ou ainda está no norte? Tainara, Poliana, Magda. Bom dia, Gisele, que bênção, temos orado por você, amém, Fabiano, amém, louvado seja Deus, amados irmãos. Olá, Amália, olá, Fran, bom dia, Vera, louvado seja Deus. Hoje nós falaremos sobre o Salmo 56, amém, o Salmo 56 fala do cuidado do Pai, amém, cuidado do Pai por nós. Louvado seja Deus. Davi está numa situação de desespero. Não sei se você lembra da história, mas ele toma a espada de Davi, de Aimeleque, o sacerdote, e Davi, fugindo de Saul, vai se refugiar junto ao rei inimigo, o rei de Gat, de onde era Golias. Davi, numa situação certamente de erro, tentou se proteger num lugar estranho e as coisas pioraram. Lá ele escreveu o Salmo 34, que nós já vimos, escreveu outros salmos, e aqui também é um contexto desse Salmo 56 e 57, amém, que Davi clama assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o mortal. O Paulo usa essa exclamação, ou essa pergunta: que me poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor nos protege, quem poderá nos atingir? Amém? Verso 5. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Então veja que Davi está clamando ao Senhor: Senhor, me livra desses que trazem palavras contra mim, todos os seus pensamentos são maus, eles armam ciladas, eles me espionam, os passos aguardando o momento para darem cabo da minha vida. Uma situação certamente terrível para Davi. No verso 8 ele diz: contaste os meus passos. Quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Bem, esse texto é maravilhoso e revela algo poderoso sobre Deus e o cuidado dele como Pai ao nosso favor. Davi diz que ele contou os seus passos, mesmo nas perseguições, nos momentos mais difíceis. E aí Davi diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e todas elas estão registradas no teu livro. Conta-se a história de um homem que teve uma visão. Ele viu ele e Jesus caminhando
numa praia e ele via as pegadas dele e as pegadas de Jesus juntamente com ele. E de repente, em determinado momento de grande tribulação na vida dele, ele olha para aquela praia e só vê, né, duas pisadas, e ele questiona o Senhor e diz: Senhor, por que que nos momentos mais difíceis o Senhor me deixou? Eu só vi as minhas pegadas na areia. E o Senhor lhe respondeu: não eram as suas pegadas, eram as minhas pegadas. Naquele momento eu te carreguei no colo. Bem, Davi diz: o Senhor contou os meus passos. Significa que Deus estava cuidando de cada momento, de cada situação. No momento da perseguição, o Senhor estava cuidando de Davi. E algo lindo, poético, belo. Davi, profeticamente, e essa revela uma verdade bíblica real, não é só um efeito de retórica. Davi diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas e ele registra cada uma delas, amém, no seu livro. Eu quero seguir o Salmo, depois quero comentar com você sobre esse ponto, sobre o cuidado do nosso Pai, de como é o nosso Deus que é Pai, como ele se revela. E você tem que crer no que a palavra diz sobre Deus, a despeito dos seus sentimentos, das tribulações ou aflições que você esteja passando. É importante que a sua fé esteja alicerçada no que Deus é. Amém? No que Deus é. Deus não pode ser definido pelas circunstâncias, mas ele só pode ser acreditado pelo que a Bíblia diz que ele é. No verso 9, Davi diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disto, bem sei isto, que Deus é por mim. Amém? Você pode dizer: Deus é por mim. Davi disse: eu sei que ao orar, os meus inimigos se dispersarão. O Senhor os afugentará. Verso 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Davi faz dupla ênfase aqui na palavra de Deus. Uma das coisas que você tem que louvar é a palavra de Deus. Louve a palavra. Tome a palavra, tenha a palavra nos seus lábios e louve a palavra de Deus. Pegue os decretos de Deus, as afirmações da nova aliança, do que você é, do que você tem, do que você possui em Cristo Jesus, e declare essas palavras. Louve a Deus pelas promessas. Amém? Davi segue dizendo: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer o homem. Davi estava cercado, ele estava sendo perseguido, estava monitorando seus passos, havia espiões, e ele diz: que me poderá fazer o homem se o Senhor é por nós? Se o Senhor é com você, o que poderá fazer alguém contra você? O Senhor, ele protege você, você está debaixo das asas do Senhor. Paulo diz a Tito que nós estamos circunscritos, nós somos cercados pelo Senhor, nós somos como um ponto no centro de uma circunferência que nos envolve completamente. Essa circunferência é a bondade do Pai. É o Senhor que dá ordem aos seus anjos para nos cercar, para nos proteger de todo mal. Então você tem que crer e declarar e louvar a palavra de Deus, porque assim você vai experimentar. Amém? A fé é declarar a palavra de Deus acima das nossas circunstâncias. Davi disse: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém pelas palavras escritas por Davi, que expôs o seu coração, que não reservou nada para a sua única vida, mas compartilhou conosco pelo Espírito Santo seus sentimentos, seu clamor, suas aflições, suas necessidades, e hoje nós podemos nos identificar em muitos momentos com Davi. E ele diz: o Senhor me livrou a alma da morte, o Senhor me livra os pés de cair, o Senhor, na presença do Senhor eu ando, tu és a luz da minha vida, ou seja, o Senhor ilumina, o Senhor me dá direção. A despeito de tamanha provação, você vê que Davi tinha o coração voltado para o Senhor, confiava em Deus. Ele não tinha Deus residente em si, mas ele era um homem que creu
que confiou na salvação do Senhor e o Senhor o salvou de todos os seus inimigos. Amém? Bem, Apocalipse 7,17 diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja que Apocalipse diz que na eternidade nós estaremos nos céus e Jesus como cordeiro. Hoje ele é o nosso pastor, nós somos ovelha, mas naquele dia como cordeiro. Isso fala daquele que se identifica conosco, daquele que sabe e conhece as nossas dores. A Bíblia diz que Jesus revestiu-se da nossa humanidade, o Criador se tornou criatura, ele conhece as nossas fraquezas. Ele passou por dores, por traições, por feridas, por sofrimentos. Ele sofreu enfermidades naquela cruz. Ele se fez pecador por nós. Ele sentiu a dor de um pecador que é abandonado por Deus, cuja morte é a morte eterna, a distância de Deus, quando ele clamou na cruz, dizendo: Pai, Pai, por que o Senhor me desamparou? Na verdade, ele diz: Deus, Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus sentiu a morte, o medo, a aflição, o pânico da morte de alguém sem o Deus Criador, alguém distanciado, condenado ao inferno. A Bíblia diz que ele desceu às partes profundas da terra. Jesus foi até o inferno, então ele sofreu toda a opressão. Ele conhece a dor do ser humano. O Senhor não só é um Deus que quer te favorecer, quer te abençoar e aliviar a sua dor, que conta e sabe os momentos que você está vivendo, as aflições do seu coração, como ele recolhe cada lágrima, cada palavra, ele registra. Uau, isso demonstra o cuidado, o fascínio, né, que esse Deus demonstra em amor extremo, em paixão, que não pode ser contida por nós. Isso significa que Deus se importa com você, Deus se importa conosco. Amém? Ele se importa ao ponto de enumerar os fios de cabelo, ao ponto de recolher as lágrimas nos dias de aflição, de dor, de angústia, nos dias de pressão. Ele conta os nossos passos, ele fica medindo quanto você andou, por onde andou e onde está. Ele sabe para onde você vai, ele já está providenciando para você todo cuidado. Jesus disse que o Pai cuida de nós. E nós devemos olhar as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, mas o Pai sustenta cada uma delas. E devemos considerar a flor no campo, e elas aparentemente estão sem cuidado de ninguém, mas o Pai cuida delas. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós com afeição, com carinho, com amor, porque Deus se revela como Pai que cuida dos seus filhos. E você pode, como diz a Bíblia, né? Como diz Pedro, lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de nós, amém? Jesus estava dormindo no barco para ensinar a fé que descansa aos discípulos, mas eles, agitados no meio de uma tempestade, vieram acordar o Senhor e disseram: Senhor, tu não te importas que perecemos? Jesus se importa, Deus se importa conosco. Nunca diga que o Pai não se importa. Essa é uma visão errada de Deus. Pessoas que não servem ao Senhor com todos os talentos e recursos são pessoas que não conhecem a Deus como Pai amoroso. Elas, como aquele homem que enterrou o talento de Jesus, tinham uma visão errada de Deus. Ele disse que Deus era austero, severo, que colhia onde não plantara. E aquele homem, então, tinha uma visão errada de Deus. Você não pode ter uma visão errada de Deus. Deus é compassivo, Deus é bom, Deus é Pai amoroso, que cuida de nós, que se importa conosco, que sempre está de braços abertos, que não leva em conta as nossas transgressões. Ele não está anotando os nossos pecados, ele está anotando as nossas lágrimas. Ele está cuidando de nós. E a sua palavra é rica, poderosa para livrar você de qualquer situação. O Espírito Santo está te convencendo da posição
de justiça que você ocupa diante de Deus, dizendo que nada impede você de receber o melhor do Senhor. Amém? Mesmo que você esteja na tempestade, o Senhor se levantará ao seu favor. Amém? Ele conhece cada momento. A Bíblia diz que Jesus, quando viu Maria chorar diante do túmulo de seu irmão Lázaro, Jesus chorou. Jesus chorou. Uau! Já é muito significativo Deus chorar, não? Deus chorar. Deus se compadecer com a dor. A Bíblia diz que, vendo-a chorar, Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro havia morrido, porque ele sabia o que iria fazer. Jesus chorou porque viu Maria chorando. Isso significa que Jesus se identificou com a dor de Maria. E o Senhor não só nos cura, nos provê de coisas boas, ele sente os nossos sentimentos. Ele se identifica conosco. Muito mais do que você com uma pessoa, talvez você pai com um filho, ele consegue se identificar completamente com a nossa situação. Jesus conhece cada fase da vida. Se você é um adolescente, ele se identifica com você. Se você é um idoso, ele se identifica com você. Ele sabe cada momento da vida. E nós vemos isso naquela parábola tão linda, né, do filho pródigo, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas, na verdade, eu acho que deveria ser chamada a parábola do pai amoroso. Do pai amoroso, o filho mais novo pede herança para o pai. Naqueles dias, e até hoje, seria pedir a morte do pai. O pai dá, reparte a herança. Reparte a herança com o filho mais velho e com o filho mais novo. O filho mais velho, por ser primogênito, recebeu, então, 66%, que era a porção dobrada, em relação ao outro, que recebeu o restante, os 30 e poucos por cento. E ele saiu, esse filho mais jovem, gastou o dinheiro com prostitutas, bebedice, orgias. E a Bíblia diz que depois de acabar o dinheiro, ele se viu comendo ali, ou desejando comer com os porcos. Para um judeu, um porco é algo imundo. Ele estava naquele chiqueiro sujo. E, de repente, ele se lembrou que os trabalhadores de seu pai tinham pão em fartura. Ele não se lembrou da dor que causou o coração do pai, da decepção de ter ferido o coração do pai. Ele só estava pensando em si mesmo. Ele queria ter comida para comer. Então ele disse, eu sei o que eu vou fazer, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que não sou digno de ser chamado seu filho, que pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, sim, e eu quero ser apenas um diarista do meu pai. Quero trabalhar como um diarista para com ele. E a Bíblia diz que ele, voltando para casa, ao longe, de longe, o pai o avistou e saiu correndo ao seu encontro. No grego existem duas palavras para correr. Uma são passos lentos, como uma maratona, e a outra é uma saída, um disparo, como uma corrida de 100 metros rasos. Bem, qual desses termos você acha que a Bíblia usa para com aquele pai? O pai saiu, ele se lançou como uma corrida de 100 metros, ele correu disparadamente ao encontro do seu filho. E a Bíblia diz que ele o abraçou, a expressão abraçar é cair sobre. Ele caiu sobre o filho, beijava o filho, rolava no chão, certamente lágrimas corriam pelos seus olhos, e o filho admirado tentando dizer para ele que havia errado, pecado, e o pai aparentemente nem ouve, e já grita para os servos trazerem a melhor roupa, o anel de autoridade, sandálias nos pés, veste aquele rapaz. O pai nem para ouvir os seus argumentos, e o pai simplesmente demonstra amor, favor, manda matar, né, um boi cevado, preparado para grandes ocasiões, e dá uma festa, chama os vizinhos, o filho que estava morto voltou. Não há nenhuma descrição do pai aborrecido, do pai entristecido, do pai querendo disciplinar o filho rebelde que retornou, o pai querendo dar uma lição de moral para aquele menino. Nada disso, só há a expressão de alguém compassivo. E a primeira expressão nesse texto realmente que demonstra como Deus é o nosso pai, a Bíblia diz que vinha, né, o filho ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo,
o abraçou e beijou. Então, Deus é compassivo. O nosso Pai, ele se compadece. Compadecer significa identificar-se com compaixão. É movido pelas entranhas, é alguém que tem muito mais do que empatia, como diz o mundo. Você precisa ter empatia com as pessoas. A empatia é, eu imagino como você está, eu posso entender a sua dor, mas não tem poder algum de mudança. Deus não é empático, ele é compassivo. A compaixão é se mover com a dor e se identificar com a dor. Por isso que Jesus se fez homem, para entender a nossa dor, e ele tem poder para mudar essa circunstância, amém? Então, Deus é compassivo. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ter a presença de Deus, Deus disse, ninguém pode me ver, e colocou Moisés numa rocha, e viu Deus pelas costas, né? Na lei você não podia ver a face de Deus, mas na nova aliança a face de Deus é vista em Cristo Jesus. Quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, tocou por trás, Jesus parou e se virou, porque na graça, na nova aliança, Deus quer que você conheça a face dele, a bondade, o sorriso de Deus. Deus quer que você veja nos olhos dele amor e compaixão. Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que Jesus, virando-se, olhou para Pedro. Foi um olhar de amor, não de julgamento. Foi um olhar de, como dissesse para Pedro, Pedro, eu orei por você. Quando o diabo tentou te peneirar, eu orei por você. Pedro, 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 eu te amo, Pedro. O amor de Cristo Jesus se manifestou naquele olhar tenro, compassivo. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Ali Pedro se transformou no grande apóstolo. Pedro, Petros, pedra. Um homem que era levado pelas circunstâncias se tornou no maior apóstolo que abriu, de fato, o evangelho para os judeus, para os gentios. Ele tinha as chaves do reino, Pedro, porque ele viu o amor do Pai, o grande amor revelado em Cristo Jesus. Então hoje você pode ver a face do Pai, a face de Deus. Ele é tudo que Jesus é. E quando você olha para Jesus nos evangelhos, na descrição de Cristo em Apocalipse, você vê esse Deus Cordeiro. Ele é Cordeiro. Nos céus, ele é Cordeiro. Nos céus, você imagina que ele é quem? Deus, que retomou a sua glória, sua autoridade, sua posição no universo. Ele recebeu, sim, toda a autoridade, mas é o Deus que é Cordeiro para conosco. Ele é o leão da tribo de Judá para o inimigo, mas para conosco ele é Cordeiro. Cordeiro que, como nós, cordeiros, nos leva, nos guia, nos apacenta e enxuga todas as nossas lágrimas. Já não haverá dor, aflição, porque ele se identifica conosco. Deus é assim. Deus é além do que nós podemos imaginar. Ele sabe a tua dor, ele sente o seu sofrimento. É muito mais do que apenas conhecer ou imaginar o que você pode estar passando. Amém? O Senhor, ele é compassivo, ele é compassivo. Deus também vem ao seu favor. A Bíblia diz que o pai aqui também abraçou o filho. Como eu falei, a expressão é forte, profunda, é cair sobre. Não é um abraço de, oh, que bom que você voltou, oh, graças a Deus, sua mãe estava perguntando por você. Não, é o pai mesmo, um homem ali de autoridade, que levanta suas vestes, amarra, cinge nos lombos e sai correndo, desesperado. É uma corrida, uma largada de desespero, por assim dizer, ao encontro do seu filho amado, que desperdiçou a herança. Deus não está preocupado com as coisas desse mundo, ele quer o seu coração pleno. Essa história é uma história fascinante que transcende o entendimento da alma, a razão, né, que tenta entender e explicar a coerência da vida. Isso é puro amor, paixão. Moisés, quando vê Deus pelas costas, depois você pode ler em Êxodo 33, você vai ver as expressões de Moisés. Ele diz, Deus, Deus compassivo, Deus clemente, Deus misericordioso, Deus bom. Tudo que há de bom, de compassivo, de amor, de afeto, de carinho. Assim é o Pai.
Assim é o Pai. Ele não precisa de nós, filhos, para que nós o adoremos. Por que você acha que Deus criou a história? Ele criou a história para quê? Simplesmente por criar a história, porque ele não tinha nada que fazer na eternidade. Deus criou todos os anjos adoradores em vozes tremendas, em beleza indescritível. As estrelas louvam a Deus, o universo aplaude a Deus, as montanhas, diz a Bíblia, saltam na sua presença. Deus criou todas as coisas, ele é o autossuficiente, ele não precisa de dinheiro, de recursos, de ouro, ele não precisa. Por que ele nos criou? Ele nos criou para si, ele nos criou para ter-nos, ele nos criou porque nos amou, e ele veio nos buscar quando nós, como ovelhas desgarradas, nos desviamos em nossos caminhos. A dor que estava sobre ele nos trouxe paz. A Bíblia diz que Jesus foi ferido. O Pai agradou ao Pai moê-lo. A expressão é como carne moída. Como é possível agradar ao Pai moer Jesus, ferir Jesus por nós? Isto demonstra o amor que não pode ser compreendido, só pode ser aceito em experiência pela fé no coração. Agradou o Pai fazê-lo enfermar para que nós pudéssemos ter cura, para que nós pudéssemos receber plena salvação. Nosso Deus é Pai, bondoso, amoroso. Não aceite o argumento do diabo, da religião, que Deus é alguém distante, que não se importa, que está com uma vara na mão tentando, pegar-nos para a disciplina. Deus perdoou todos os nossos pecados. Por que ele perdoou todos os nossos pecados em Cristo Jesus? Para nos dar livre acesso à sua presença, para nos livrar de condenação, de culpa, de medo, para te tirar de toda derrota, de toda aflição dessa vida. Como disse Davi, ele conta os meus passos nos dias de aflição, ele recolhe as minhas lágrimas no seu odre e registra. Amém? Isso fala do cuidado do Pai. O Pai abraçou, o Pai beijou, sem protocolo, filho cheirando mal. O Pai não se importou com isso. Amém? Por quê? Porque esse é o coração de Deus, nosso Pai. Alguém amoroso, alguém que está do seu lado, está com você, para garantir que nunca mais perderá você. Ele veio habitar em você pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele veio estar com você para sempre. E quando partimos desse corpo, o Espírito continuará conosco, o Espírito Santo estará conosco para todos sempre. Amém? Daqui a milhares de anos, todos nós estaremos na Nova Jerusalém. Amém? Ele será o nosso Pai e nós seremos para sempre seus filhos. Amém? E seremos como ele é, plenamente, iguaizinhos a Jesus, no corpo, no espírito, e juntos, por toda a eternidade, desfrutaremos desse Deus, desse Pai, desse ser que é amor perfeito, que não pode ser definido e descrito, mas pode ser recebido pela fé. Amém? Eu declaro sobre o seu dia, sobre o seu momento, sobre a sua dor, sobre as suas dúvidas, sobre a sua aflição, sobre os seus caminhos, sobre perseguições na sua vida, que ele está cuidando de você, que ele está tomando você em suas mãos, e ele dá ordem aos anjos ao teu respeito, que os olhos dele estão voltados para você, que os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor, que ele está monitorando você, que ele está olhando para você, ele não te deixa, ele te cerca, ele te abençoa, ele sabe o perigo que está à frente, confie nele, louve-o, porque quando você louva, você se identifica com Deus. Uma das funções do nosso espírito se chama comunhão. Você tem comunhão com ser da mesma espécie. O seu espírito tem comunhão com Deus Pai, que é espírito. Quando você o louva, o louvor, a adoração, é uma conexão espiritual, é uma intimidade de comunhão. Quando você louva, então você é capaz de sentir esse amor, você é capaz de sentir o coração dessa pessoa, que é Deus, o seu Pai, que te ama. E seja assim esse dia na sua história, um dia marcante de amor,
de presença, de bondade, de Deus que restaura todas as coisas e cuida de você. Pense nisso, creia nisso, em nome de Jesus, amém? Abraço carinhoso, obrigado por estar aqui juntos, aleluia. Compartilhe o vídeo também, em nome de Jesus. Até amanhã, abraço carinhoso. Tchau, tchau.